manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta, Senhor, meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas aqui assustadas. Sai do caminho dele, sai do caminho dele. É ordem do Senhor. Louvado seja o nome do Deus vivo, do Deus santo, do Deus tremendo, do Deus forte. Enche, meu Pai, do teu espírito, manifesta o teu poder. Está começando, aumentando o nível. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Os anjos do Senhor estão trabalhando, está quebrando as cadeias, está quebrando os cadeados, está quebrando as forças malignas. Pega toda a sua bagagem agora, em ordem do Deus vivo, do Deus de poder, do Deus de mistério, do Deus de milagre, do Deus de maravilha, Santo Deus de Israel, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai orando, porque Deus é fiel. Ramai Shagare Komanai. Há poder no sangue de Jesus. É por causa dessa palavra. É por causa dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tremenda, Deus grande, aleluia. Ramai Shagare Komanai. Oh, Deus vai desfazendo essa obra, Deus, que está no estado de Goiás. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é tremendo. No estado de Goiás, o Senhor joga por terra agora. Espírito Santo de Deus, meu Deus do céu, o espírito enganoso, o espírito que não vem do Senhor, cai por terra agora, no nome de Jesus de Nazaré. Olha aí, Satanás, a tua derrota. O sangue de Jesus já te... Ah, meu Deus do céu, o sangue de Jesus purificou o meu pecado, o pecado do meu irmão, o pecado da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, pegou. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, derrama a tua unção. Jesus, vem com a tua graça, Deus. Derrama azeite sobre a nossa vida, derrame azeite sobre a nossa vida. Só o Espírito Santo que conhece o céu, e Ele é poderoso. Nenhum outro Espírito tem poder para fazer milagre, para fazer maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem crer, levanta a tua mão agora. Deus, em nome de Jesus, vai ungir nessas mãos, vai ungir nessas mãos, vai ungir nessas mãos. Não deixa não, Pai, esse microfone falhar não, Deus, que eu estou sentindo a graça. Estamos dentro de uma batalha, mas já vencida pelo sangue de Jesus. Você tem que ter confiança que Deus é fiel. Prepara aí para mandar embora toda obra de bruxaria, obra de macumbaria, obra de magia negra, trabalhos não, Jesus, no ocultismo. Agora, em nome do Senhor Jesus. Isso! Com as mãos ungidas, exalta Ele, exalta o Todo-Poderoso e assente. Toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Queridos, aleluia. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. O autor dos Hebreus, no capítulo 1, vai começar a descrever como que Deus fez o seu Filho ser glorificado. Aleluia. Mas o que mais me chamou a atenção, naquilo que Deus fez, no que Deus tem feito, chama nós para participarmos. E quando nós não entendemos, nós vivemos apagados na presença do Senhor. Então Deus começa a dizer:
superior aos anjos, te chamei por filho. Está falando de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, primogênito. Deu um nome excelente, acima do nome dos anjos. Então o nome de Jesus está acima de todo nome. Mas o que mais chamou a atenção foi quando Deus diz que os anjos foram feitos de vento e os seus ministros de labareda. Pastor, me explica. Explico sim, em nome de Jesus. Aleluia. Os anjos foram feitos dos ventos. E a Bíblia vai dizer para nós sobre o Espírito Santo também. Mas o que chama atenção aqui são as labaredas de fogo. Labareda de fogo são os ministros. Cadê eles? Quando eu não entendo isso aqui, que Deus me aqueceu. Quando eu não entendo que o Espírito Santo me enche, me inflama, eu ando apagado por aí como não tivesse conhecido Jesus. Mas quando eu entendo pelo poder da palavra, o qual o Senhor Jesus, aleluia, foi separado como primogênito, e Ele nos dá essa direção, aleluia, acima dos anjos Ele se encontra, mas os anjos foram feitos de vento, e nós fomos feitos como labareda de fogo. Pastor, me explica, estou chegando lá, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Querido, quando o vento está soprando, e tem uma faísca, ou uma brasa viva, o que é que acontece, pastora Cassiane? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os anjos são ministros, são anjos ministradores. E a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ou seja, os anjos vão trabalhar conosco, conforme a nossa fé. Assim como nós profetizamos, os anjos como o vento começam a ventar, o Espírito Santo começa a soprar, e eu e você temos que ser uma labareda de fogo. Se nós não formos uma labareda de fogo, aleluia, nós não temos Jesus na nossa vida. O autor de Hebreus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, aonde você coloca a planta do pé pega fogo, aonde você coloca a mão pega fogo. Pastor, me explica melhor, aleluia. É fogo santo, é fogo do poder, aleluia, é fogo da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, querido. O teu adversário precisa bater em retirada com a presença sua, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. 1 Pedro vai dizer que os anjos, eles foram provados, e alguns, isso é angiologia, alguns foram reprovados e não acharam o seu lugar. Olha como que nós começamos a compreender. Esse 1/3 que desceu nas regiões celestiais, que a Bíblia diz que eles desceram para a terra, esses 1/3 não foram aprovados por Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, para mim e para você, que houve uma grande batalha nos céus. Só que os que ficaram, Deus determinou para que eles adorem o seu Filho. O único que é digno de ser adorado é o nosso Senhor Jesus. E se nós compreendemos isso, quando eu estiver cantando, quando eu estiver pregando, eu tenho que ser uma labareda de fogo. Mas quem tem que ser adorado é o Senhor. Quem tem que ser proclamado é o Senhor Jesus. Quem deixou determinado foi o próprio Deus. Porque ninguém é maior do que o seu Filho. Porque Ele morreu uma morte de cruz pelo meu pecado e o seu pecado. Se nós compreendemos isso, e não ficarmos somente no leite, mas comermos comida mais sólida, porque você tem que andar como labareda de fogo. Você está andando muito apagado. Quem é de Deus é quente. Quem é de Deus é fervoroso. O problema é que a minha mente, ela é bombardeada 24 horas. Mas quando eu olho para a Bíblia, Deus está dizendo que eu sou ministro, que eu sou labareda de fogo. Ei, não é Satanás que está dizendo não, aleluia.
Os anjos estão trabalhando a nosso favor, nos ajuda na caminhada. Jesus na frente como, aleluia, o nosso Senhor. Querido, que eu quero te dizer nesta noite, o vento de Deus sopra, e eu e você, aleluia, somos uma brasa viva na mão de Deus, para queimar o adversário de nossas almas, para queimar a enfermidade, aleluia. A igreja de Deus precisa ter poder. Se não tiver poder, o Senhor Jesus não será glorificado. Capítulo 3, livro de João. Acho que é 3 mesmo. Quando Nicodemos vai ter com Jesus. Jesus vai explicar que ninguém sabe para onde vai o vento, para onde que ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Aquele que ainda não nasceu de novo, ele não vai conseguir compreender que Deus te fez ministro nessa terra. Pastor, me explica melhor. Explico. 1 Pedro também vai dizer que nós somos sacerdote real, nação eleita do Senhor, e a gente anda arrastando. Sabe por que nós andamos arrastando? O que o sacerdote tinha? Autoridade. O que o sacerdote fazia? Sacrificava. O que o sacerdote tinha em sua roupa? Os mandamentos. Se nós somos sacerdote real de Deus, Deus está dizendo que nós devemos nos revestir de autoridade. Para você compreender isso, a sua mente precisa elevar mais um pouco. A autoridade que Ele está te dizendo é autoridade espiritual. Se você não vencer aqui em cima, nas regiões celestiais, as portas aqui embaixo não abrem. Deus te mostrou o caminho, te deu a chave. A chave do reino dos céus está sobre a minha igreja. Você quer guerrear com os seus braços? Você quer usar os músculos? Você quer usar a astúcia que antigamente você usava? Agora é mente de Cristo. A tua batalha agora se vence, aleluia, com instrumentos de Deus. Se você não se revestir, se você não tiver unção sobre a tua cabeça, aleluia, se você não buscar, e se você não tomar posse do que a Bíblia está dizendo que você é, você não vai vencer nada aqui na terra. E seremos só mais um frequentador de igreja, ou alguém que tem um nome no hall de membros, mas o seu nome nunca será temido no inferno, porque você não se revestiu. Pastor, como que eu vou me revestir? Separai deste mundo e buscar a unção de Deus. Tem certas coisas que não é para mim, tem certas coisas que não é para você. Anjos foram reprovados, assim eles foram destronados. E a Bíblia diz que a soberba, ela opera na carne. O livro de Judas diz que o anjo do Senhor, não ousando passar na frente de Deus, quando lutava com Satanás pelo corpo de Moisés, ele diz: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Querido, tudo foi feito por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Nós estamos adorando o homem, nós estamos adorando performance, enquanto a glória de Deus passa perto de nós, e nós não entramos nessa nuvem, porque eu não sei que eu sou uma labareda, porque eu não entendo que há anjos trabalhando ao meu favor, porque eu não compreendo que o Espírito Santo está me convencendo. Aleluia, o Espírito Santo está me impulsionando a esperar a vinda do Senhor. Mas enquanto Ele não vem, eu permaneço aceso. Como a Bíblia diz, das 10 virgens, as 10 virgens e 5 eram prudentes, as que guardaram o seu azeite. Se nós não guardarmos nosso azeite, Jesus explicando sobre a volta dele, o fim do mundo, pessoas estarão apagadas, e elas não irão ver o noivo chegar. Deus colocou no meu coração que há uma chave de código dentro da Bíblia, que você precisa ser filho de Deus, e quem é filho de Deus obedece.
Obedece a palavra do Senhor. A profecia, às vezes, ela vem para 3 motivos. Ela vem para exortar, consolar e ensinar. Mas o que te impulsiona e diz quem você é a palavra de Deus. Eu tenho que ser labareda de fogo. Mas não é só no reteté. Não é só nos mover. Labareda de fogo na minha palavra. Labareda de fogo quando eu chego. Labareda de fogo aonde eu estou. Porque os meus lábios precisam ser ungidos. E não pode sair palavras torpes. Nem palavras que ferem o irmão. Eu orando na madrugada, Deus falou e eu vou falar com essa pessoa. Aleluia. Há uma vela de 7º dia esperando você. Se você ousar mais uma vez tocar em algo que você está tocando que é de Deus, isso vai entrar na sua vida. E você vai ver o que vai acontecer. Quando eu estava olhando assim, Deus falou, agora você toma posição. Porque aquilo que você falar, porque é algo que eu vou fazer é muito grande. E eu fui olhando e lendo a Bíblia, Deus diz, você é uma labareda de fogo. Começa a ensinar para a tua igreja que as pessoas irão se queimar. Aleluia, porque ela precisa tomar posse daquilo que ela é. Porque Jesus quer fazer um reboliço na tua vida. Quer quebrar os cadeados, e cadeado não se quebra com manteiga. Não se quebra, aleluia, com mimimi. Aleluia, quebra com oração, com vida com Deus. Com busca, aleluia. Senão você vai ficar dentro desse calabouço. Um calabouço que você mesmo entrou, porque é medíocre espiritualmente dizendo. Quando o Senhor foi me enchendo nessa madrugada, a pastora me ligou, eu falei, fica quieto, fica calma, porque Deus está no controle. Aleluia, quando Deus te chamou, Deus sabia que você não era onipresente. Quando a unção de Deus desceu sobre a tua vida, Deus sabia que estava te separando, falando que você é labareda de fogo. Agora continua, aleluia, fingindo que não está ouvindo a palavra de Deus, porque esse fogo é para queimar o mal e não te queimar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos que Deus mandou, aleluia, para te ajudar no seu ministério, eles estão parados esperando você, aleluia, se movimentar. Santo é o nome do Senhor. Deus quer que você, aleluia, venha destronar Satanás, venha quebrar os cadeados da sua família. Ah, pastor, sou eu é crente, e você está igual bobo, aleluia. Se enche do Espírito Santo. Ah, pastor, ninguém lá crê em mim, aleluia. Isaías 53 diz, quem creu na minha pregação, ninguém creu em Jesus, querido, aleluia, vai crer em você. Mas se você não for cheio, você não vai ver o céu, aleluia, você não vai compreender o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Só aquele que é labareda de fogo levanta a mão. Aleluia, Deus está cobrando a unção. Santo é o nome do Senhor. Há uma diferença do chamado e do escolhido. O escolhido, ele pode tentar fazer qualquer coisa, não dá certo. Ele pode fazer qualquer coisa lá fora, nada dá certo. Quer identificar um escolhido de Deus? É aquele que não está dando nada certo lá. Ele ainda não entendeu que é na presença. 1 Coríntios, chama os que não são. Está vendo que não está dando certo lá? Vem ser ministro de Deus aqui. Toma posse. Não deixa ninguém te humilhar, querido. Te humilhar, eu falo, achando que está melhor que você. Quem tem o sangue de Jesus é príncipe no reino de Deus. Se você não souber que você assume, se você é sacerdote real, que você é uma nação que Deus escolheu. Aqui está dizendo que os anjos ministradores, bispo, é para ajudar aqueles que almejam a salvação. Os anjos vão ajudar você a guerrear na terra. O Espírito Santo consolando você em todo tempo. Ser crente é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Mas alguém, aleluia, sente dores no corpo, mas não consegue repreender essa dor. Aleluia, ainda às vezes não tem remédio para essa dor. Mas a pior dor é a dor da alma. O vazio que só o céu preenche. Jesus está mostrando para mim e para você o caminho. O caminho é se separar do mundo para sempre.
Ninguém vai conseguir ser a labareda excelente de Deus no mundão. Ou com pé lá, ou com pé aqui. Quando eu falo aqui é na graça, não é no templo. Você é crente, você precisa se posicionar. O Senhor foi falando comigo. O que o sacerdote tinha, irmãos? A autoridade. Aonde está a autoridade da igreja? Estou exortando aqui. Deve ter umas 5 semanas. O Senhor falou comigo, você está dormindo. Cadê a autoridade que eu te dei? Cadê a autoridade da igreja? Cadê os ministros? Cadê aqueles que se revestiram do poder de Deus? Cadê, irmãos? O Senhor falava no meu coração. Começa por você. Seja labareda de fogo. Deus já me mostrou o que eu tenho que fazer. Era a direção que eu necessitava. Era a direção que eu precisava. E tudo o Senhor me mostrou através da oração. O Senhor Jesus, querido, falou que nós temos que nos comportar como aquele que tem um céu pela frente. Porque Deus não poupou nem os anjos. E não vai poupar os rebeldes. Quando Jesus morreu na cruz, Ele comprou a humanidade. Entende disso? Por isso que há o tribunal dele. Porque aqueles que não aceitaram, aleluia, não perceberam que foi pago um alto preço, esses não terão parte no despojo nem na herança. A igreja, ela precisa caminhar para esse polo. Porque senão o irmão vai ficar no pecado. O outra irmã vai ficar no pecado. E nós vamos ficar aqui no mover. O mover do Espírito Santo tem a ver com dom. E não com a aprovação de Deus. A aprovação de Deus quando você está na presença. Quando você realmente está na presença. Que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Passou disso, procedência maligna. Passou só um pouquinho de mentira assim, não dá, irmão. Não vai por esse viés, senão você vai ser apagado. Você tem que ser aceso. Aleluia, já me tiraram tanta coisa. Mas eu insisto em permanecer naquilo que Deus tem para fazer. Aleluia. Às vezes o diabo, é só uma mentirinha que essa porta abre. Eu falei, fica com a sua porta. Porque quem tem porta do céu não precisa de porta de Satanás. Aleluia. As bênçãos que o Senhor tem, louvado seja o nome do Senhor, não trará dano e nem dores. Deus é Deus. Deus está no controle. O Senhor diz ao meu coração sobre a unção do Espírito Santo. Quando você para dar muita satisfação, irmãos, e quando você começa a ter dó de si mesmo, se entrega por completo. Pastor, estou sofrendo. Está cheio do Espírito de Deus. Ele vai te ajudar na caminhada. Quanto tempo, irmãos, que não tem pessoas aceitando Jesus aqui na frente chorando, como acontecia em 2018, 2019, 2020. Pessoas choravam, as lágrimas quentes caíam nos meus braços aqui na frente. Hoje as pessoas são impactadas pela palavra, mas elas não conseguem andar e aceitar Jesus. Por quê? Porque as labaredas estão apagadas. As labaredas estão apagadas e os cadeados estão fechados. Aleluia. Porque eu acostumei ver só o mover. Mas você tem que ver libertação. Pessoas aceitando Jesus e mudando de vida. Sinal que o Espírito Santo está numa igreja. Mudança de vida. Se não houver mudança de vida, é só mais uma caminhada. É só uma partículazinha. Comeu um pouquinho da migalha que caiu na mesa dos escolhidos, dos céus. Mas é mudança. Não adianta só buscar e Deus te dar livramento de tiro. Não adianta Deus só fechar sua sepultura. Porque vai ser uma hora que não vai ter jeito. O mundo é cruel, é uma selva. Mas o Espírito do Senhor vem nos dar vida, vida com abundância. E aquele que está com o Senhor não sofrerá a segunda morte. Nós temos que tomar posse daquilo que Deus tem para nós.
se nós não colocarmos Cristo no lugar de honra, nós não iremos vencer nenhuma batalha. Que igreja é essa que não consegue destronar um trono no bairro? Cadê a força? Cadê a vontade de servir a Deus, irmãos? Aonde estamos? Ah, pastor, nós vamos sair evangelizar. Não é isso, não adianta evangelizar vazio. Tem que evangelizar cheio. Porque aonde você coloca a planta do pé, aquele ambiente precisa o quê? Ser dominado pelo poder de Deus. E não é isso que acontece às vezes. Nós vamos lá e não há diferença. Pessoas não aceitam Jesus, porque o adversário tem investido muito. Ele tem investido pesado. E nós temos dormido. Porque, vou pagar preço para esse povo. Deus chamou você para pagar preço. Ovelha vai estar dormindo e você vai estar acordado de madrugada orando. É isso que o Senhor quer de nós. Aleluia. Vai estar descansando para Ele ir trabalhar. E você 5 horas da manhã de joelho. Porque você ama a alma. Porque você ama o teu próximo. E você pode fazer muito mais para o teu próximo, orando por ele, do que às vezes pegando só na mão dele. Pessoas precisam de oração, irmãos. Pessoas precisam de oração. Para que elas possam achar o caminho. Já comecei um propósito com Deus. Porque Ele me chamou a atenção. O livro de Jó, capítulo 33. Diz que Deus fala fala 2 vezes. Em sonhos, revelações. Deus avisa a gente irmão. 2 e a gente não dá ouvido. Aí a coisa vem. Aí passamos pela tribulação. Deus usa a gente normalmente aqui, ó. Só que as suas coisas não fluem nada. Suas coisas tudo travado. E Deus vai te usando. Por isso que muitos entram pelo caminho de Balaão. Porque tem um dom. Mas já saiu da direção do Espírito. E agora só faz por dinheiro. Há um valor muito maior que o sangue de Jesus. Querido, Deus sempre nos mostrou, aleluia, no Antigo Testamento, quando Deus pediu ouro e prata do povo. Ouro significa a glória de Deus. E prata significa ganhos de alma. Eu e você estamos com essa roupa aqui, mas há uma roupa espiritual em nós. Ourada e prata. Porque primeiro é a glória de Deus. E depois as almas ganham para Jesus. Ser discípulo de Jesus é só isso, irmão. É só isso. Fazer discípulo. Ganhar a pessoa para Jesus. Ovelha faz ovelha. Aleluia. Pastor cuida. Mas ovelha gera ovelha. Sabe por que essa batalha? Porque nós não negociamos. Não podemos. Para quê? A igreja ela não pode estar cheia, inchada. As pessoas cheias, ela transborda em outra. Aí a igreja enche. Mas enche de presença. Não é pessoas, muita gente vazia, não. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Olha como que é maravilhoso a Bíblia. Ninguém nunca deu moral para a sua palavra. Você sempre foi o patinho feio da sua família. Até hoje as coisas fluíram mais ou menos. Venha ser sacerdote de Deus. Venha ser príncipe do Senhor. Não está nos faltando nada. Se você for olhar, já diz. O crente é a pessoa mais próspera que tem na terra. Mais próspera que tem na terra, querido. Ah, pastor, se eu não for lá ralar, o dinheiro não vem. É lógico que tem que ir lá.
Porque o nosso irmão caiu, Adão. Enquanto estivermos nesse corpo, temos que trabalhar na terra. Mas a Bíblia diz que nós somos prósperos, porque nós somos um povo escolhido. Pastor, onde está essa prosperidade? É a concepção de prosperidade, aleluia, que é errônea na nossa mente. Porque Deus é dono do ouro e da prata, sim ou não? Mas o dinheiro está na mão dos homens. Dinheiro é um papel que saiu da casa da moeda, que um país institucionou. Esse aqui é o real. O outro país, esse aqui é o dólar. Esse aqui é euro. Papel. Mas os tesouros escondidos do Senhor tem que acessar o reino. Porque, aleluia, quando você acessa o reino e a sua alma é tomada por Deus, o sangue de Jesus te selando, aleluia, purificando o seu pecado, aleluia, Deus trará os despojos. E aquilo que era para chegar na tua mão, que foi roubado pelo adversário, automaticamente ele tem que devolver. Mas você tem que acessar os tesouros escondidos primeiro. Aleluia, senão você vai ser atraído. E as ciladas do inimigo irá, aleluia, te cercar. Como eu disse no domingo, que é cilada, astúcia, armadilha, onde muitos caem. Não abra mão da glória de Deus. Recebi 3 telefonemas. Vou sentar com essas pessoas e ouvir a proposta deles. Nenhuma dessas propostas tem a ver com o propósito de Deus. Pastor, por que você vai lá? Vou lá para mostrar a glória de Deus. Vou lá para mostrar a glória de Deus. Proposta voltada, política. Mas eu vou lá. Vou mostrar os projetos de Deus. Para a nação, para a cidade. Deus quer salvar almas. Aleluia. Deus quer salvar pessoas. E eu vou mostrar a vontade de Deus na nossa vida. Para ninguém mais venha aproximar-se. E entender. E respeitar o povo de Deus. Aleluia. O povo de Deus, irmãos, é discriminado. Mas ele é valorizado quando ele precisa chegar nas urnas. Eu e você temos que ter vida. Vida com Deus. Vida com o Senhor. Aleluia. Mudança queremos. Mas não é um homem que faz. É o avivamento. E como é que começa esse avivamento? Com orações. Oração, súplica e clamor. Sem isso, chegaremos em lugar nenhum. Deus nos deixou caminharmos até aqui. Percebe os nossos cultos? O Espírito Santo não nos deixou sozinho. Em momento nenhum. Ele sempre se fez presente. Mas nós seguimos o que nós queríamos. Aleluia. Posso dar um exemplo? Algumas pessoas, aleluia, às vezes no louvor ou na igreja, deixando para o domingo. Parece que o domingo é um culto diferente do outro. Aleluia. Aí pessoas, aleluia, um exemplo vai seguindo outro exemplo. E daqui a pouco, só vem o domingo. Mas Deus é tão bom, que Ele tem operado quarta e sexta. Domingo para mim, tem que pagar o preço muito alto. Aleluia. Porque Deus conhece as intenções. Deus não quer o que sobra. Deus quer ser o primeiro na vida. Pode enganar eu, mas o Espírito Santo ninguém se engana. Eu não espero só um culto para ser cheio. Ser cheio, aleluia. Você tem que ser cheio dia após dia. Eu venho aqui para cultuar e para Deus fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor conhece os pensamentos, querido. Louvado seja o nome de Deus.
Aleluia, tudo isso o Senhor tratou na madrugada, Ele falou que ia tratar, Ele falou, me busca, que eu irei tratar algo contigo, e é tremendo, e agora eu sei o que tem que fazer. Porque a graça do Senhor, ela não é para ser vendida, e nem deixada, rejeitada. Aquele que é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. É isso. É meio termo. O problema é que a igreja já fica em cima do muro. Ah, pastor, que não sei o quê. Ou você vem ser de Jesus, ou você vai continuar sendo escravo de alguma coisa. Ou você seja servo de Deus, ou alguma coisa vai escravizar você. Seja um vício, seja algo. Já viu a pessoa que entra no emprego? Passa 5 meses, ele sai do emprego. Parece que é toda vez que acontece isso. Tem que sair desse ciclo. Só tem um que quebra esse ciclo: Jesus de Nazaré. E quando você for para a presença do Senhor, Ele vai tirando tudo aquilo que é velho, para Ele trazer o novo para a sua vida. Vale a pena. Vale a pena servir o Senhor. Quando eu vejo Deus operando, aleluia, eu vou orando ao Senhor. E Jesus diz, eu não estou nisso aí. Eu estou naquilo que o meu filho fez. Jesus comprou a igreja, irmão. A igreja tem um dono. Aleluia. E ninguém pode mandar na igreja. Você usa a autoridade de Deus na palavra. Tem igrejas, irmãos, que o louvor manda na igreja. Tem igreja que o ciclo de oração manda na igreja. Tem igreja que há uma divisão em cima do altar. E pessoas querem mandar na igreja, irmão. Está confundindo a autoridade de Deus. Aleluia. Autoritarismo. Nem isso que Deus quer, não, irmão. Aleluia. Quando você for usado por Deus, deve ser o dia que você deve mais se humilhar aos pés do Senhor. Porque quando você desce a glória e deixa a glória dele, é a glória dele, é dele, é dele. Ele te sustenta de pé. Mas quando eu acho que a glória é eu que produzo, aleluia, eu sou abatido em algum momento. Passou qual momento que eu sou abatido? No momento da aprovação. Porque no momento da aprovação, o tempo que você perdeu tempo em outras coisas, você não se revestiu. E se você não se revestiu, vai ficar difícil vencer essa batalha. É isso que o Senhor está mostrando. O diabo tem vindo para ocupar tanta gente, irmãos. E eu já dei direção de muitas vidas aqui, muitas vidas. E eu não estou cansado de dar essa mesma direção. Deus não muda não, irmãos. Deus não muda assim não. Deus não muda. Está acabando. Mas Deus não muda. Você tem uma direção de 2018? Você tem uma direção de 2020? É essa, irmão. É essa a direção. É muita dúvida. Ah, mas os homens não deixam eu fazer a obra. Que obra que você está querendo fazer? A primeira obra é ser cheio. Porque se você é cheio, o Espírito do Senhor te usa na faculdade, te usa na escola, te usa no trabalho, te usa no aeroporto, te usa no asfalto, na estrada. O negócio é ser cheio, irmãos. É assim que nós devemos ganhar almas para Jesus. Eu não me sinto dono dessa igreja. Essa igreja ela cresceu materialmente. Mas se o Senhor Jesus me colocar em outro lugar, eu vou com o maior prazer. Porque o negócio é ganhar almas. E as pessoas têm que ser mais valorizadas do que material. Só que também não podemos dizer um outro evangelho que nos salva. Aleluia. O evangelho que salva é esse. Arrependei de vossos pecados. Renunciar e abandoná-lo. E viver a plena graça de Deus. Não é segredo. É difícil? Não.
É impossível? Também não. Porque você tem o Espírito Santo. Quer ver uma tese minha? Um jovem me perguntou: pastor, como que vai ser depois do arrebatamento da igreja? Eu falei: eu não parei para estudar isso e eu nem quero saber. Por quê, pastor? Porque eu creio que a igreja ela vai subir. Ela sobe antes da tribulação. Aleluia. Ah, pastor, e se não subir? Sobe, irmãos. Porque você ainda não virou igreja. Se você estiver assim, vira igreja. Você vai sentir o calor do Espírito Santo, mas você vai sentir também a fúria de Satanás contra a sua vida. Parece que você vai morrer. Aleluia. Mas vem ele e te dá vida. Só quem é labareda de Deus exalta o eterno nessa noite. Glória a Jesus. Nós vamos embora, irmãos. Glória a Deus. O Senhor me mostrava muitas cordas. Tem muitas pessoas atribuladas querendo tirar a própria vida. Inúmeras pessoas nessa situação. Porque ela chegou num ponto que ela acha que não tem saída. E você é a placa. Você é o sinal que essa pessoa precisa. Aleluia. Mas estamos presos nos nossos problemas. Estamos preocupados com as nossas aflições. O qual Jesus dizia: não se preocupei com o que vocês irão comer ou vestir. Se Deus cuidou dos pássaros, e dirá de vós que Ele ama. Aleluia. Não perca tempo. E seja filho, irmãos. Se comporte como filho. Para que você seja aprovado sempre. E seja salvo a sua alma. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar, vamos fazer uma oração. Aleluia. Ramai Shagare Comana, aleluia. Ricantana Shalabare Comana, Deus. Oh Deus, o Senhor é Deus de promessa. O Senhor é Deus de maravilhas. O Senhor quer quebrar essa maldição. Fica de pé em nome do Senhor. Senhor amado, Deus forte e poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, reunido aqui estamos. Ó Deus, alcança, Senhor, meu Pai, cada vida. E vai desfazendo, Senhor, os levantes. Há poder no sangue de Jesus. Ramai Shagar Recomanã. Eu tenho que orar para um irmão aqui depois, que está de boné preto. No finalzinho, vem aqui na frente, ok? Ramai Shagar Recomanã. Vamos fechar. Deus está no controle. Glória a Deus, querido. Feche seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem direcionado, falado. Meu Pai, continue abençoando a tua casa. Meu Pai, para que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, possamos ser a igreja que vai subir ao céu e vai morar com o Senhor na eternidade. Nos direciona, nos exorta, Pai. E sempre, meu Pai, nos oriente, Senhor, para que a cada momento, Senhor, na Tua presença, nós possamos estar cada dia cheios, Pai, para fazer a diferença nas nossas casas, nos nossos lares, aonde nós estivermos, que possamos levar a Tua presença. Nos abençoa, meu Pai, e que possamos ser labaredas de fogo, Senhor, aonde nós estivermos, e façamos a diferença a tempo e a fora de tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? A nossa igreja tem um lema: que diminua eu para que tu cresças, Senhor. Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz. Lembrando que sexta-feira às 19h30 também temos um culto. Venha e traga mais alguém, em nome do Senhor Jesus, e que Deus possa abençoar a tua vida, com a tua mão em sinal de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e Deus abençoe a tua vida. Não
Não saia correndo, cumprimente o teu irmão aí e que Deus te abençoe.